Eu tentei esconder meu passado no fundo de uma gaveta, mas as imagens invadiam minha mente dia e noite, ao ponto de já não mais conseguir dormir. Como eu não podia esquecer, comecei a lembrar e a escrever. Minha prisão em Evin, esta prisão do Teherã, tristemente notória por seus presos políticos. A tortura, a dor, a morte. E eu percebi lentamente que é meu dever testemunhar em favor da verdade. Marina Nemat é iraniana e cristã. Condenada à morte à idade de 16 anos, ela teve que fugir do seu país, o Irã, em 1990. Hoje, casada, mãe de 2 filhos, Marina nos dá o seu testemunho. Se confrontando com a verdade de sua própria história e de seu país, ela mostra que a escolha da justiça e do perdão é uma força que liberta. Eu fui presa em 15 de janeiro de 1982. Eu tinha 16 anos. Eu estava em casa, estava indo tomar um banho. Era cerca de 9, 10 horas da noite quando alguém tocou a campainha. Minha mãe me chamou e do tom da sua voz eu poderia dizer que havia algo errado. Então eu abri a porta do banheiro e 2 pistolas foram apontadas para minha cabeça. As pessoas me perguntavam: "Você teve medo?" Não. O que acontece é que você entra em estado de choque. O estado de choque é como uma armadura. Você a veste e as emoções não o afetam mais. Então eu não senti medo. Meu pai e minha mãe choravam e eu olhei e disse: "Por que vocês choram? Não importa. Estou apenas sendo presa. E isso não é um problema, tá tudo bem." Os guardas me colocaram em um carro e me levaram para a prisão de Evin, que é uma prisão política muito grande ao norte do Teherã. Ela foi construída no tempo do Shah, para os presos políticos. Ela deveria ter sido transformada em museu após a queda do Shah, mas isso não aconteceu. Marina Nemat nasceu em 22 de abril de 1965. Naquele tempo, Mohammad Reza Shah Pahlavi era o Shah do Irã. Ele reina desde 1941 como um déspota pró-Ocidente. De fato, uma polícia política formidável, a SAVAK, reprime todos aqueles que criticam o Shah e seu governo. Eles são presos, torturados e executados. Em seu livro Prisioneira em Teherã, Marina Nemat nos conta: O Shah detém o dinheiro do petróleo. Ele constrói palácios e faz grandiosas recepções. 4 meses antes do meu nascimento, o primeiro-ministro Hassan Ali Mansur foi assassinado por partidários do chefe dos fundamentalistas islâmicos, o Ayatollah Khomeini, que queria instaurar um regime teocrático xiita no Irã. Por sua oposição religiosa ao regime autoritário do Shah, em 1964, o Ayatollah Khomeini foi enviado ao exílio. Mas do exterior, a propaganda que ele continua a fazer contra o Shah é ecoada de forma mais e mais favorável na sociedade iraniana. Quando eu cresci no Irã, eu vivia em uma família de classe média. Meu pai era professor de dança de salão
Ele ensinava aos casais muçulmanos como dançar o tango. Minha mãe era cabeleireira e seu trabalho era fazer com que as mulheres ficassem bonitas. Na época do Shah, eu nunca me senti diferente pelo fato de ser cristã. Quando eu nasci, a minissaia estava na moda. 90% das mulheres, das quais a maior parte era muçulmana, utilizavam em minha rua minissaias e camisetas apertadas. E nessa época, havia diferentes religiões no Irã. 98% eram muçulmanos e os 2% restantes eram zoroastristas, cristãos, judeus, bahá'ís, e nós tínhamos uma grande comunidade armênia e assíria. Eu entrei em um colégio zoroástrico para meninas. A religião zoroástrica é uma bela religião. Ela era a religião da Pérsia antes do ataque dos árabes no século VII. E eu fui para essa escola porque era perto da minha casa, e a escola católica era muito longe. Todo verão durante sua infância, Marina, sua família e seus amigos vão a uma casa de férias na pequena cidade de Gazian, às bordas do Mar Cáspio. Eu passava 2 meses andando de bicicleta, me banhando no mar, brincando com as outras crianças. Livre como o ar, eu ia para casa só para comer e dormir. E todas as manhãs eu rezava o Pai Nosso, como minha avó tinha me ensinado. Para rezar, eu subia sobre uma enorme pedra coberta de musgo. Eu chamava este lugar estranho a Rocha das Orações. Eu lia muito Jane Austen, Ernest Hemingway e C.S. Lewis, e muita poesia persa. Nós estudávamos inglês na escola, e nós assistíamos programas de TV do Ocidente. E eu planejava de me tornar médica. As mulheres poderiam ser o que elas quisessem no Irã. Então, havia a igualdade entre homens e mulheres. Se uma mulher quisesse usar o hijab, ela podia. E se ela não quisesse usá-lo, ela não era obrigada. Neste sentido, havia liberdades pessoais no Irã. No verão de 1978, voltamos de nosso chalé. O verão foi maravilhoso e um tanque estava estacionado em frente à nossa porta. No princípio, pensávamos que era um filme, mas não era um filme, era real. De fato, há algum tempo, manifestações em massa contra o regime do Shah agitavam o país. É assim que Mohammad Reza Shah promulga a lei marcial. No outono de 1978, as greves paralisaram o país e especialmente a indústria de petróleo. O medo crescia ao longo das semanas. As escolas foram fechadas, as paredes eram cobertas com slogans: Morte ao Shah, Vida longa a Khomeini. Ninguém sabia o que o futuro traria. A rua se enchia de manifestantes em cólera gritando por liberdade e democracia. Eu acompanhava isso de minha janela. Eu era muito jovem para estar lá fora, eu tinha 13 anos. E com essas coisas, em poucos meses o Shah deixou o país. De fato, em 16 de janeiro de 1979, o povo forçou o Shah a renunciar ao poder e a se exilar. O Ayatollah Khomeini retornou do exílio no dia 1º de fevereiro de 1979. Acolhido de forma triunfal em Teherã, ele instaura uma república islâmica nacionalista, anticapitalista, anti-sionista e anti-imperialista, cuja legislação é baseada na Sharia.
Vocês devem entender que naquela época, a ideia do islamismo, o Islã não como a religião do Islã, mas o Islã como um movimento político, era novo. Em 1978-79, Khomeini literalmente criou um novo tipo de Islã, uma ordem mais política do que religiosa. E neste momento, a maioria das pessoas do Irã, especialmente aquelas que vivem em áreas rurais, aqueles que mal conseguiam ler ou escrever, para eles a religião era um modo de vida. E o Ayatollah Khomeini tinha a habilidade de comunicar-se com os iletrados. Comunicava-se usando as ideias da religião. Por isso, quando a extrema esquerda e a extrema direita perceberam isso, eles disseram, ok, vamos apoiar Khomeini. Vamos todos nos unir e, uma vez que nós nos livrarmos do Shah, vamos tentar encontrar um caminho em direção à liberdade e à democracia. E é por isso que eles estavam nas ruas apoiando Khomeini, pedindo uma república islâmica. Porque Khomeini disse às pessoas que uma república islâmica seria uma sociedade democrática. E as pessoas acreditaram nele, porque ele dizia ser um homem de Deus. E todo mundo disse, ok, não é possível que ele minta, porque ele é um homem de Deus. Em 11 de fevereiro de 1979, Khomeini se torna o líder espiritual supremo do Irã. Todo o povo acreditava em um futuro melhor e na democracia. No entanto, com o passar dos meses do ano letivo de 79 e 80, eu tinha a impressão de que o país mergulhava mais e mais no obscurantismo. Os sinais apareciam em toda parte. Há sempre sinais, mas eles são ignorados. Livros tornam-se ilegais. Qualquer livro escrito em inglês ou outro idioma era ilegal. Dançar se tornou ilegal. Meu pai teve que fechar seu estúdio de dança. Ele teve que ir trabalhar em uma fábrica. Minha mãe teve que fechar seu salão de beleza. Ela não tinha mais trabalho. E você seria preso se você não usasse um lenço sobre a cabeça. Se você não estivesse vestindo uma roupa larga com cores escuras. Meninos e meninas não podiam mais sair juntos, eles seriam presos. E lentamente perdemos não só as liberdades que tínhamos conquistado com a Revolução, mas as liberdades pessoais que tínhamos. A escola que era o melhor do meu mundo se tornou um inferno. Jovens fanáticos inexperientes nas disciplinas a serem ensinadas substituíram um a um a maioria dos nossos professores. Eles passavam a maior parte do tempo fazendo propaganda para o governo islâmico, assegurando que o Islã estava lutando contra a influência ocidental e a corrupção. Dia após dia, eu sentia a raiva e a frustração crescerem dentro de mim. E no final dos anos 80, quando você olhava ao redor, não restava nada. No dia 15 de janeiro de 1982, Marina é conduzida para a prisão de Evin. Um odor de transpiração e de vômito impregna os intermináveis corredores. Eu percebo um pesadelo sonoro de vozes vociferantes, gritos, chicotadas. Eles colocaram uma venda nos meus olhos, como fazem nos olhos de todo mundo. Por favor, faça atenção ao tempo do presente que eu utilizo. Evin está funcionando neste momento em que conversamos. Existem 6.000 prisioneiros neste exato momento.
Isso não é uma história, uma realidade, é o hoje. Eles me levam diante de um interrogador. Eu estou persuadida que eles não têm nenhuma razão de torturar. Eu não escondo nada que possa lhes ser útil. Eu não pertenço a nenhum grupo político. Eles me questionaram. Você fez algumas coisas contra o governo? Escreveu artigos contra o governo? Eu tinha 16 anos. Minha avó sempre me ensinou. Ela era uma mulher bondosa, ela sempre me levava à igreja e ela me ensinou: se você não quer ter problemas, diga a verdade. Então eu disse a verdade. Sim, eu escrevia artigos contra o governo. Eu efetivamente tinha feito. E em seguida ele me perguntou: você foi aos encontros de protesto? Eu disse sim, eu participei aos encontros. Isso não era um segredo. Eu participei de manifestações no meu próprio bairro. E em todas as manifestações que eu fui, e eu fui muitas vezes, foram atacadas pelos guardas revolucionários. Eles atiravam e jogavam gás lacrimogêneo nas pessoas o tempo todo. Muitas pessoas foram espancadas. E nós continuávamos a protestar, mas o problema é que o mundo não escutou. Nesta época não existia internet, nem YouTube, nem telefone celular. Por isso o mundo não viu. E todos os jornalistas estrangeiros tinham sido expulsos do Irã. O Irã tinha se tornado uma grande prisão. Desde setembro de 1980, o Irã está em guerra contra o Iraque. Eles encorajam todos os homens válidos a lutarem pela pátria. Depois de tudo, do aval do governo, tornar-se mártir é o meio mais seguro e mais rápido de aceder ao paraíso. Nós conduzimos a guerra do bem contra o mal. Na época, a tortura era uma prática corrente na prisão de Evin. 99% dos prisioneiros eram torturados e um grande número entre eles severamente. Eles te torturavam até o momento em que pensavam que você estava quebrado. E se você mostrasse muita resistência, você era executado. Foi isto o que viveu Marina. Depois de torturada, ela foi condenada à morte aos 16 anos. Mas, na noite de sua execução, enquanto estava ainda amarrada ao tronco com 4 outros jovens, seu carrasco, chamado Ali, vem furioso tirá-la do meio dos outros. Ela conseguiu do Ayatollah Khomeini uma graça. Ao invés de condená-la à morte, ela será enviada à prisão perpétua. O que aconteceria comigo? Por que tinham me tirado do pelotão de execução? Eu não sabia de nada. Tudo o que eu podia fazer era rezar e implorar a Deus para me salvar. Fui colocada numa cela com centenas de outras meninas e que a maioria não tinha ainda 20 anos. Neste prédio, na época do chá, havia aproximadamente 5 ou 6 prisioneiras em cada cela. Quando eu fui presa, éramos 50, 60 e até mesmo 70 em cada pequena cela. Tinha um banheiro para 300 pessoas. Na prisão, passávamos a vida toda na fila para ir ao banheiro. E durante este tempo, alguns nomes eram ditos no alto-falante. A cada vez 5 ou 10 nomes. Muitas pessoas chamadas eram torturadas, ou não as víamos nunca mais, pois elas foram executadas. O quarto tinha que ser limpo às 7 horas da manhã.
Eu entrava em pânico pensando em passar toda a minha vida a Evin. Eu pensava o tempo todo em André, que eu havia encontrado um dia na igreja. Diante da perspectiva da minha própria morte, eu sabia, apesar de tudo, que estava apaixonada por ele. Ele era a minha única esperança. Era por causa dele que eu resistia. No 1º de maio de 1982, 5 meninas da minha cela são convocadas para serem executadas. Eu poderia urrar, bater minha cabeça contra a parede. Nada poderia salvá-las. Ninguém na cela trocava uma só palavra durante todo o dia. Nós cuidávamos do silêncio como se ele fosse capaz de preservar a vida, de alcançar um milagre. Nós rezávamos. Eu fui chamada aproximadamente 6 meses depois da minha detenção. Me levaram ao prédio onde éramos interrogados. Meu interrogador estava lá, ele se chamava Ali. Ele foi muito claro no que ele quis me dizer. Escuta, você foi condenada à morte. Eu reduzi sua sentença à prisão perpétua. Você vai passar toda a sua vida aqui. Então, eu quero que você se case comigo e torne-se minha esposa. E se você não o fizer, eu vou prender a sua mãe, o seu pai e seu namorado, está claro? Sim, estava claro. Eu tinha exposto os meus pais e André em perigo. Eu devia fazer tudo o que tivesse ao meu alcance para protegê-los. Eu não tinha nenhum medo de me escapar. Eu disse ok. Eu aceito me casar. Tudo o que você me pedir, eu farei. Mas não prenda a minha família. Foi assim que eu me tornei sua mulher. E eu o implorei de poder estar isolada, porque não poderia enfrentar o olhar das minhas amigas na prisão. O que eu poderia dizer às minhas amigas? Que eu tinha me deitado com o meu carrasco na noite precedente? Eu não posso crer. É o tipo de vergonha que não queremos ter que suportar. Quando somos violentadas, do que podemos nos orgulhar? De nada. Por causa do casamento, eu fui obrigada a me converter ao Islã. A palavra traidora ressoava na minha cabeça. Eles vão me odiar, meus pais, André, os padres, meus amigos. E tu, Senhor? Tu também me odeias? Não, eu não acredito. Quem sou eu para saber o que pensar? A morte não me quis. Jesus foi torturado e morto, sofrendo terrivelmente. Eu não precisava me explicar diante dele. Ele sabia. Este homem me permitia sair por pouco tempo para visitar a sua família. E eu fui persuadida que sua mãe era uma pessoa má. E eu vi essa mulher baixinha me pegar pelos braços e me fazer assentar na cozinha. Em apenas alguns minutos, ela tinha tirado tudo o que estava na geladeira e colocado na mesa. E ela disse: "Coma, você está com cara de muita fome." Ela me tratava humanamente. Pela primeira vez, depois de muitos meses, pude sentir que eu era um ser humano, graças a essa mulher. E quem era essa mulher? A mãe de um torturador. Ela me contou que Ali, meu marido e meu torturador, tinha sido um prisioneiro político na prisão de Evin por 3 anos durante o reino de Shah, que ele tinha sido torturado violentamente durante estes 3 anos. Isso mudou tudo para mim.
Eu tive muito tempo para refletir sobre isso durante meu período de isolamento, e eu me dei conta de que, para Ali, a situação mudou de um dia para o outro. A revolução tinha explodido. Ele tinha sido solto e, neste momento, alguém colocou uma barra de ferro na sua mão e disse-lhe: "Vinga-te." E ele disse sim. Não é porque alguém é um torturador hoje que ele não tenha sido vítima ontem ou que ele não será amanhã. Assim, sentado no isolamento da prisão de Evin, eu compreendi que para mim também a situação um dia mudaria. Em Evin, eles me torturaram, eles me violentaram, eles me forçaram a me converter ao Islã. Eles mudaram meu nome. E se olharmos bem, não restava nada, mais nada. Mas, independente de tudo e contra tudo isso, nós temos uma escolha. Eu poderia dizer sim a este incentivo me vingando das outras pessoas, ou poderia dizer não. E eu tinha decidido dizer não, independente do que possa acontecer. Eu compreendi que existia uma grande diferença entre a justiça e a vingança. A vingança é imediata, rápida e destrói. A justiça toma tempo. Ela dura toda a vida e exige muita paciência. Este homem a quem fui obrigada a me casar foi assassinado por uma facção oposta ao governo. E a família dele brigou para que eu fosse libertada. O procurador de Teherã quis me casar com outro guarda, mas eles foram contra. Eles disseram não, ela volta para casa. Eles utilizaram da própria influência e me tiraram da prisão 2 anos, 2 meses e 12 dias depois da minha detenção. No dia 26 de março de 1984, eu saí de Evin. Quando um prisioneiro era libertado, a família deveria esperá-lo num parque, a 2 quilômetros da prisão. Eu não sabia o que diria aos meus pais. Eu me perguntava como eu faria para encontrar as palavras e contar-lhes. Eu estava sentada à mesa com meus pais, familiares, alguns amigos e meu namorado André. Já fazia 2 anos, 2 meses e 12 dias que eu tinha partido. E durante a refeição, eles falaram do tempo. Num dado momento, eu os olhei e pensei, é uma ótima ideia falar do tempo que faz hoje. É muito mais simples falar do tempo do que falar da tortura, ou do estupro, ou da morte de seus melhores amigos. Se fizéssemos como se nada tivesse acontecido, talvez isso vai desaparecer. Eu e minha família, e acredito que todo o povo do Irã, brincamos, e muitos brincam ainda hoje com o jogo do esquecimento. Se não reconhecemos que algo não vai bem, nós não precisamos assumir a responsabilidade. Ninguém quer assumir a responsabilidade. É a situação que continua neste mesmo momento em que falamos. Desde que eu saí da prisão, eu voltei para a minha igreja e me confessei. Eu me casei com meu namorado. Isso me condenava definitivamente aos olhos do Islã, pois uma vez que nós nos convertemos ao Islã, não podemos dar marcha ré. Eu sabia perfeitamente que este casamento poderia ser meu decreto de morte, mas tudo o que me importava agora era viver de acordo comigo mesma. Eu me casava com um homem que eu amava, mesmo arriscando de novo ir para a prisão e colocando a minha vida em perigo.
Nós fugimos do Irã em 1990. Nós chegamos primeiro na Espanha, depois na Hungria e, por fim, no Canadá. E durante 20 anos, por quase 20 anos, eu tentei quase tudo para ser normal. Eu criei para mim uma identidade, a de uma mulher canadense normal, o que era uma enorme mentira. Mas é inacreditável como o passado nos pega sempre. Nós trouxemos meus pais para o Canadá, minha mãe adoeceu, ela tinha um câncer. Eu estava sentada a seu leito hospitalar e tive vontade de perguntar por que ela nunca me perguntou sobre a prisão. Por que eles nunca jamais fizeram essa pergunta? Mas eu não podia, porque ela sofria e eu não gostaria de acrescentar-lhe mais. Ela morreu e quando, depois do funeral, eu me encontrei face a face com meu pai, ele me olhou e disse: "Marina, tua mãe te perdoou antes de morrer." Eu sabia que ele queria dizer que minha mãe me perdoava de ter sido encarcerada e de ter causado tanto sofrimento à minha família. Então percebi que alguma coisa não ia bem. Eu precisava parar de mentir para mim mesma e para os meus. Que eu começasse a viver a verdade de quem eu sou, mesmo se eu não goste dela. Foi então que eu comecei a escrever e decidi de tomar sobre mim o dever de testemunhar. E para mim, o único jeito de dar um sentido ao fato de que eu estou viva é ser verdadeira no que tenho que fazer. Abraçar a memória. Hoje, Marina Nemati e seu marido André têm 2 filhos e vivem em Toronto. E, atualmente, Marina percorre o mundo para dar testemunho da verdade e da força do perdão. Se eu não tivesse perdoado, seria impossível testemunhar. A cólera e o ódio são emoções muito negativas que aprisionam a gente. Alguém que está com raiva e cheio de ódio não pode dar testemunho. Eu perdoei todos aqueles que me enganaram, não importa a maneira. Mas não estou autorizada a perdoar o que eles fizeram aos outros. Está fora do meu alcance. As 2 pessoas que me torturaram e que me fizeram mal estão mortas. Mas se, por exemplo, Ali estivesse vivo, eu exigiria que ele fosse julgado. Não pelo que ele me fez, mas eu teria exigido que ele fosse julgado, porque cada pessoa que sofreu por causa dele tem o direito de poder testemunhar como ela bem entende, segundo o que ela escolheu. O perdão é um caminho que pode durar muito tempo, às vezes uma vida inteira. Desde dezembro de 2010, numerosos são os países do mundo árabe que vivem hoje uma mutação interior através de muitas manifestações nas ruas. Os manifestantes, querendo uma democracia, exigem uma partilha de riquezas que possa assegurar-lhes melhores condições de vida, de emprego e dignidade. Alguns ditadores foram obrigados a deixar o poder. É o que chamamos de Primavera Árabe. O que eles chamam de Primavera Árabe agora não é a Primavera Árabe. É um movimento que começou com a Revolução no Irã.
Se vocês colocam lado a lado o que aconteceu no Egito e o que aconteceu no Irã, o Shah e Hosni Mubarak, a situação é extremamente semelhante. Há 30 anos, um movimento começou no Irã e agora ele se alastra. Os ditadores que eram apoiados pelos governos ocidentais estão caindo. E isso é inevitável. Os ditadores caem porque a base deles está podre e se desmancha. Mas eu me pergunto se todas as revoluções conduzem à democracia. Não. E seria tão ingênuo de crer que, sem compreender o Islã e o islamismo, a diferença que existe entre eles e os problemas que eles nos causam, nós poderemos ajudar o Oriente Médio a construir sua democracia. Esta nova ideia de fundamentalismo islâmico, na forma de um Islã político, eu o chamo islamismo, começou sua nova fase de existência com o Ayatollah Khomeini. E eu penso que isso que aconteceu no Irã, mas não somente no Irã, mas na Arábia Saudita, no Afeganistão, no Paquistão e em diversos outros países, é que, se misturamos religião e política, e se decidimos de utilizar a religião como lei, como instrumento de opressão, como um grupo tendo o poder sobre o outro, então isso não funciona. Porque assim você terá um opressor e um oprimido. No Irã, as ideias de Khomeini eram esplêndidas. Elas falavam de liberdade e de democracia para todos. E na realidade foi provado que isso não funciona. Por quê? Porque isso dividia o mundo entre nós e eles. Nós não podemos dividir o mundo em dois grupos e acabar em democracia. Isso não funciona. Eu penso que o Irã aprendeu uma lição e espero que o resto do mundo esteja atento a esta lição. E que as pessoas no Irã vão finalmente ter a ocasião de tirar proveito desta lição, de criar um sistema que não seja fundado sobre a religião, mas que respeite todas as religiões, todos os povos e todos os grupos étnicos. Para este mês, nós podemos interceder para o futuro dos países do Oriente Médio, em especial para todos os cristãos que vivem nestes países. Que eles tenham a coragem e a força de doar as suas vidas pela justiça e pela verdade. A palavra deste mês está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Jesus diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só. Mas, se morre, produz muito fruto.